Bom dia! Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Eu quero saber de vocês. Quem aí sofreu de ansiedade? Ou conhece alguém que sofra de ansiedade? Porque nesse vídeo de hoje eu vim falar para vocês quais as causas da ansiedade. O que causa ansiedade? Você sabe identificar? Você sabe identificar em outra pessoa o porquê que ela está ansiosa? Mas hoje o mais importante é identificar em você o que está te deixando ansioso, tá bom? Vem comigo que eu já vou te falar as causas. São pelo menos 9. Gente, hoje muitas pessoas vivem com ansiedade. Chamam até de doença do século, não é? Então, eu quero saber de vocês, se vocês têm ansiedade. Deixa aqui nos comentários para mim, para eu saber, tá bom? Até eu às vezes fico ansiosa. Eu também passo por situações que eu fico muito ansiosa. E agora eu vou explicar para vocês quais são as questões que mais deixam a gente ansiosa. São 9 tópicos, né? Se em algum deles você se identifica, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Primeiro, incerteza sobre o futuro. Normalmente, as pessoas ficam ansiosas porque querendo prever e controlar o futuro de alguma maneira, né? Então, o que pode acontecer nessa questão? Você pode estar ansioso, ansiosa, por estar querendo notícias sobre aquele emprego desejado, você fez uma entrevista, um resultado médico que você de repente fez lá algum exame e quer saber como é que tá a sua saúde, se é alguma coisa grave que você está passando, você fez alguma prova para algum vestibular e aí você quer o resultado da prova, enfim, você fica ansioso pela incerteza do futuro, você não sabe o que vai acontecer, tá fora do seu controle, né? Só que, gente, tem muitas coisas que deixam as pessoas ansiosas em relação ao futuro, porque também tem medo que chegue o dia de amanhã e não aconteça nada. Ou tem medo que chegue amanhã e aconteça alguma coisa ruim, porque parece estar todo mundo focado nas coisas ruins, não é? Então, segundo motivo pelo qual as pessoas se sentem tão ansiosos: pressão social e comparação. Quem aí nunca foi comparado com um amigo da escola, com o irmão mais novo ou o irmão mais velho, com aquele famoso que tem muito dinheiro trabalhando com a mesma coisa que você e você não tem? Quem é? Com essas redes sociais hoje em dia, todas elas, né, TikTok, Instagram, etc., é muito fácil a gente cair nessa comparação, nessa armadilha, né, que a gente fica se comparando e comparando com a vida do outro. E normalmente no Instagram é tudo bonito, né? As pessoas viajam, as pessoas são bonitas, as pessoas são bem casadas, e aí você fica lá girando o dedinho, olhando as redes sociais e não olha para o seu casamento, não olha para a sua vida, não olha para o seu emprego, para o seu desenvolvimento pessoal. E é importante você olhar para você, mas sem comparar o seu bastidor com o palco dos outros, porque lá no Instagram também tem muita mentira, nas outras redes também. Nem sempre o que a pessoa está te vendendo é o dia a dia dela. Então você às vezes compara o seu casamento com o casamento que você vê no Instagram e aquelas pessoas talvez sejam menos felizes do que você e o seu amor, ou até mesmo nem são um casal como deveriam ser, né? Então a gente tem que ter muita atenção para não se comparar. Não comparem o seu bastidor com o palco do outro. Assim você não vai ficar frustrada. Terceiro, falta de controle. A sensação de que as coisas estão saindo do controle pode causar desconforto, especialmente para aquelas pessoas que gostam de tudo planejado, tintim por tintim. Caso esteja saindo dali do controle por causa de alguma coisa, por causa de um acontecimento, um acidente que aconteceu, etc., a pessoa fica ansiosa porque ela não está cumprindo com a agenda, com aquilo tudo que ela delimitou lá. Então, por exemplo, você tem lá um compromisso, você pega aqui seu carro, bom, em 1 hora eu chego lá no meu compromisso,
uns 10 minutinhos antes, ok. Só que você não planejou e você não é responsável por um engarrafamento que você pegou no meio do caminho. Então você tem que respirar fundo, muito profundo, ó, 3 vezes e ter paciência que aquilo não está sob o seu controle. Você fez um planejamento certinho, mas o engarrafamento não está sob o seu controle. Então tá tudo bem, planejemos, continuemos planejando e organizando, mas com a certeza de que sim, pode acontecer imprevistos, tá bom? 4, motivo 4, acúmulo de tarefas. Eu vejo várias pessoas que têm muitas tarefas e ainda coloca mais tarefas e vai ficando cheio de tarefas. A lista de afazeres, ela nunca termina, né? E se você sente que tá correndo atrás do tempo, é a hora de dar uma freada aí, galera, né? É muita coisa, é trabalho, é estudo, é casa, é relacionamento, etc. Aí acaba causando o quê? Um cansaço mental, um cansaço físico. Aí você para de fazer tudo. Aí você vai cair aonde? Na procrastinação. Vou deixar um vídeo aqui em cima para vocês, ou aqui, para vocês verem o vídeo sobre procrastinação. Porque se você tá com um acúmulo de tarefa, vai te gerar uma ansiedade, porque você não consegue bater as suas metas. Não pode ser enorme assim, tem que ser mais enxuto. E aí você vai cair na procrastinação, porque você vai largar de lado, vai falar, não, tô muito cansado, não sei o que, bom, vai ter várias desculpas aí para você não realizar as tarefas, né? Então vai ser um mix de ansiedade com procrastinação. E aí vai ficar doente, né? Que não é o que a gente quer aqui. Eu venho trazer dica para vocês, dicas pessoais, dicas como profissional, como biomagnetista. Então, o que eu trago aqui para vocês é para vocês refletirem e aplicar na vida de vocês, tá bom? Muita calma agora, tá? Vamos para 5, conflitos e críticas. Você é aquela pessoa que se preocupa muito com o que as pessoas falam de você? Você tem medo da rejeição, medo de decepcionar alguém, de se decepcionar? Você tem esse medo? Deixo claro aqui para você que você tem uma dependência emocional. E a partir desse tópico, eu quero que você entre em contato comigo no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, para você pegar a sua sessão presente para identificar se você é um dependente emocional. É importante cuidar desse seu lado de dependência emocional. Por quê? Você para de viver a sua vida para viver a vida do outro ou a favor do que o outro diz. A pessoa passa a mandar nas suas atitudes. Você faz o que a pessoa quer e não o que é o seu desejo do coração. Então, entre em contato comigo, agende sua sessão presente. Tem poucas vagas disponíveis desse mês de abril, tá bom? Então, eu aguardo você lá no meu WhatsApp. Tem o meu contatinho do WhatsApp, tá bom? Porque assim, gente, se você se preocupa excessivamente com a opinião dos outros, você vai tendo conflitos internos, porque você não tá fazendo o que você quer fazer. Você tá fazendo o que alguém pediu para fazer, alguém mandou para fazer, porque você tem medo de decepcionar aquela pessoa, né? Você tá evitando conflitos, você tá evitando que você seja criticado, né? Mas aí você passa a viver aquela relação a favor do outro e nunca de você. E aí você vai adoecer, vai se cansar, né? Você precisa desenvolver a sua autoestima, a sua autoconfiança e impor limites para ter uma relação saudável, tá? Diquinha 6 aí. O que é o 6? Dica não, né, gente? O motivo pelo qual muitas pessoas estão ansiosas. Eu quero saber, deixa aqui no comentário, se você é uma das pessoas que estão aí ansiosas. E qual a sua ansiedade? Tá bom? Se esse vídeo tá fazendo sentido para você, se você tá gostando, se você não tinha visto por esse lado, deixa o seu like aqui, compartilhe com alguém que esteja precisando saber que ela também sofre de ansiedade, tá bom? Clica no sininho para vocês acompanharem os vídeos que eu posto aqui no canal. Semana passada eu não postei vídeo, porque
porque eu tava organizando muitas coisas, tá bom? Eu tô reformulando a minha carreira, enfim, muita coisa aí envolvida para trazer o melhor para vocês, tá bom? Então eu fiquei um pouquinho off, mas eu toda terça e sexta estou aqui com vídeos novos para vocês. Mas vocês só vão receber a notificação se estiver clicando no sininho. E outra coisa, clique em gostei aí para ajudar o canal a crescer, porque assim essas mensagens que eu estou passando para você chega para a maior quantidade de pessoas, porque o YouTube ele só entende que um conteúdo é relevante quando a gente clica no curtir e seguir o canal, tá bom? Então vamos lá. 6. Excesso de informação. O excesso de informação está deixando as pessoas ansiosas. Por quê? Hoje a gente é livre para acessar qualquer tipo de informação. E aí o TikTok, o Instagram, etc., principalmente o TikTok, essas redes mais rápidas de vídeos curtos, elas prendem a nossa atenção. Então a gente fica facilmente ali 1 hora acessando conteúdos que nem sempre são relevantes para a gente. E a gente fica ansioso porque tinha lá a lista de tarefas, mas você perdeu 1 hora numa rede social. Então você vai ficar ansioso porque você perdeu 1 hora lá na rede social e não cumpriu com uma das tarefas. Então uma coisa vai puxando a outra, né? E a gente está sendo bombardeado com excesso de informações, notícias, tem muita fake news, tem coisas que as pessoas dizem que não tem cabimento, mas que deixam a gente apreensivo, com medo, com ansiedade. Será que isso vai acontecer? Será que não vai? Meu Deus, o que está acontecendo? Né? Para o planeta que eu quero descer. Então, é tudo isso que está acontecendo. Tomem muito cuidado com as redes, com o excesso de informações, para vocês não ficarem com obesidade intelectual de lixo, tá, gente? Porque a maior parte das coisas da internet aí não é coisa que agrega a gente não, tá bom? Ah, e essas notícias irrelevantes, negativas, né? Vamos deixar pra lá. Vamos desenvolver aqui, crescer, se tornar pessoas ricas, prósperas, abundantes, através do nosso conhecimento e do dinheiro também, porque a gente vai usufruir de tudo isso, né? Outro detalhe, o que deixa a gente ansioso? Tópico 7, problemas financeiros. Esse aqui acho que é o top 1 da lista, né? Mas veio aqui para o 7. A instabilidade financeira é um dos maiores gatilhos de ansiedade. E por quê? Contas atrasadas, dívidas para pagar, a incerteza de uma renda estável, eu vou continuar nesse emprego, eu vou ser mandada embora, ai, como esse valor que eu ganho é pouco, etc, né? A gente fica ali uma preocupação constante, gerando mais preocupação. E eu deixo claro aqui para vocês, o que mais vocês focam é o que cresce. Então você não tem que focar na dívida, por mais difícil que seja, tá, gente? Eu não tô dizendo que é fácil. Mas se você focar na dívida, no problema, na falta de dinheiro, é exatamente isso que vai crescer. Então, o que você tem que focar? Focar em como resolver essa questão. Focar no dinheiro, porque aí você está focando numa coisa boa. Porque tudo isso não vai ser resolvido a partir do momento que você tiver um pouco mais de dinheiro. Quando você fizer aquele extra e receber um bom dinheiro, quando você mudar de trabalho e o seu salário aumentar, quando você virar um empresário, uma empresária e você tiver mais dinheiro, então foquem na resolução do problema, em resolver o problema e não no problema. Entendem? Tá? Tópico 8. Autocobrança excessiva. A gente se cobra demais, né? Nossa Senhora, como a gente se cobra. Como se cobra. Perfeccionismo pode ser um grande vilão da ansiedade. Por que as coisas têm que ser perfeitas? As coisas precisam ser feitas e não perfeitas, tá? Você vai chegar a um grau de perfeição, 99%, porque 100% nada é, conforme você for fazendo. Então, comece o que você precisa fazer, faça o que você tem que fazer, sem ficar focando nos mínimos detalhes, porque isso te gera ansiedade, porque você nunca coloca o seu projeto para frente, você nunca põe ele para rodar, tá bom? Então, tomem muito cuidado com a autocobrança excessiva, porque isso gera ansiedade, gera frustração e crítica, você autocriticar, e aí os seus projetos não vão andar mesmo, tá bem?
Então é isso. Procrastinação, né, gente? A gente tinha que tocar nesse tópico. Procrastinação, vou deixar o link para vocês assistirem o vídeo de procrastinação, para vocês entenderem um pouco mais, porque todos nós procrastinamos. Uns mais, outros menos, né? E a gente tá sempre nesse desenvolvimento de dar uma tranquilizada na procrastinação. Mas o que que é? Você tá cansado, você tá com excesso de informação, você tá com excesso de tarefas, e isso, aquilo, aí o que que você cai? Na procrastinação. Amanhã eu faço, depois eu faço, ano que vem eu faço, em janeiro eu faço, em dezembro eu faço. Então é sempre depois, mas você não faz uma programação ali alinhado. Por exemplo, se eu tenho que aparecer aqui no YouTube para vocês, eu tenho a programação de filmar 2 vezes na semana, porque eu vou colocar 2 vídeos para rodar. Ok, mas eu posso também filmar 4 vídeos, desde que não me deixe sobrecarregada, para ter sempre 2 a mais para estar postando aqui para vocês. Então eu fico com uma folguinha, né? Então eu não gero ansiedade. Mas vocês entendem que é uma organização? Aí o que que acontece também muito? Desorganização, esse é o tópico 10. Desorganização e sujeira, que entra em tudo. Porque se você tá com o seu mental desorganizado, não tem uma programação clara do que você precisa fazer, você também deixa o ambiente desorganizado e sujo, é um reflexo do que tá aqui dentro. Então, o seu ambiente, ele tem que estar organizado, ele tem que estar limpo, porque acontece o oposto também. O ambiente está sujo, você não consegue trabalhar porque sua mente fica bagunçada. Sua mente está bagunçada, seu ambiente está bagunçado e sujo. Então, você tem que estar com os dois alinhados. Ambiente organizado e limpo, para dar aquele... que delícia de trabalhar nesse ambiente. E o mental também tem que estar organizado. E como você vai organizar? Anotando. Essa semana eu preciso levar o cachorro para tomar banho, preciso ir para o trabalho de tal hora, preciso levar o meu filho aqui, Não deixem no automático, anotem para não ficar acumulando na cabeça. No final de semana eu vou resolver isso, no final de semana eu vou passear, no final de semana não sei o que. Eu preciso fazer mais dinheiro. Quanto eu preciso fazer? Esse mês eu preciso fazer R$200 a mais. O que que eu posso fazer para fazer R$200 a mais? Eu vou vender esse negócio que eu tenho aqui em casa, eu nunca uso, não serve para nada mais para mim, mas vai servir para uma outra pessoa. Bota para vender. Eu preciso desses R$200 a mais, vou fazer um brigadeiro, um bolo, levar para o meu trabalho, aí eu ponho lá para o pessoal vendo e consigo dinheiro. Então é tudo programação, tá bom, gente? Aqui foram algumas dicas que eu dei para vocês, eu espero ter ajudado do meu coração. Deixem um like, sigam o canal, toquem no sininho e compartilhem com quem vocês gostam aí, ou talvez não goste tanto, mas sabe que vai ser útil para a pessoa, falando sobre a ansiedade, a doença do século, não é? Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!